Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a nossa programação especial do dia de hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós temos um mini curso preparado aqui com vocês em parceria com a professora Simone Lavorato. Gente, é conteúdo sem dúvidas muito importante para você que é professor. É um conteúdo que você pode compartilhar também com os amigos, com a família, com toda a comunidade escolar. Essa é uma live informativa, é uma live educativa. Hoje é um dia muito importante. Você deve ter visto nas redes sociais e na imprensa, né, diversas chamadas a respeito desse tema. E nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista, a doutora Simone Lavorato. Ela é pedagoga, neuropsicóloga, atende em clínica, então ela tem totais condições de nos orientar a respeito dessa questão do autismo, com quais que são as melhores abordagens em sala de aula e na sociedade como um todo. Já já nós vamos recebê-la aqui ao vivo conosco. Você aproveita que essa live tá só começando, clica no aviãozinho que aparece aqui, ó, bem aqui no cantinho do seu celular e manda essa live para todos os seus contatos. Assim os seus amigos saberão que você está assistindo esse conteúdo e poderão vir assistir conosco. Lembrando que esse mini curso, ele é acessível a todos por meio das redes sociais da Rede Pedagógica e ele dá certificado para os assinantes da rede. Você pode se tornar um assinante da rede pagando no máximo R$ 10 por mês. Assine em www.elpro.com.br. Olá, boa noite, Eunice Mariano, que está aqui conosco. Olha quanta gente bacana online. Neise Almeida, Cíntia Valéria, Ió Santiago, Luciclene, Jurilene, Amanda Azevedo. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui hoje conosco. Já que a professora Simone Lavorato, ela está logada aqui na conta do Espaço Lavorato Kids, que é uma clínica, gente, com muitos profissionais. E ela vai falar com a gente sobre esse tema super importante. Oi, Simone, tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Boa noite, Simone. Que bom que você veio, né, nessa data que é simbólica e é importante também, né, para nos fazer lembrar de algo tão essencial na nossa vida, na sociedade, né? O dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas no ano de 2007, né? É uma data relativamente recente, que a cada ano que passa vem sendo mais e mais lembrada. E é importante, Simone, que a gente tenha uma data, assim, para lembrar desse assunto? Sim, né? Na verdade, a gente tem aí uma data para reforçar muito isso. A gente deveria pensar nisso o ano todo, né? Mas essas datas especiais, elas servem para realmente a gente somar aí os nossos esforços no sentido da gente disseminar conhecimento, né? Porque só assim que a gente vai combater o preconceito, é por meio da disseminação do conhecimento. Então, essa data, ela é uma data para chamar atenção, né? Que a gente precisa sim se conscientizar, a gente precisa conhecer, né? Porque a gente ouve tanta coisa assim, as pessoas falando do senso comum, né? E isso às vezes dói, porque você fala, gente, esse entendimento está errado, né? Isso é um preconceito que foi criado em torno disso. Então, a gente entender que o autismo é apenas um modo diferente de funcionar, acho que isso é importante e essa data ajuda a gente no sentido de reforçar isso aí com todos, né? Ah, que coisa boa. E Simone, nessa data em especial, a gente costuma ver muita divulgação
com alguns símbolos, algumas simbologias. A gente vê muito a cor azul, a gente vê muito pecinhas de quebra-cabeça e a gente costuma ver também aquele lacinho, né, que é utilizado em diversas campanhas de conscientização e nessa data em específico ele vem na cor azul. São simbologias que estão relacionadas ao autismo, de fato? Sim, sim, são sim. Inclusive, elas servem para identificar, né, instituições, clínicas, material que é adequado, né, ou seja, adaptado para atender essas demandas específicas, porque com certeza esse público ele vai ter uma demanda específica. Então, nesse sentido, fica fácil você identificar onde até mesmo um restaurante ou uma instituição que respeita e que acolhe, né, essas diferenças. Então, essa marquinha aí, ela é muito importante, porque quando as pessoas batem o olho, elas já sabem que ali ela pode contar que ela vai ter um atendimento especializado. Ah, verdade. E o porquê do quebra-cabeça tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje? Olha, eu creio que sim, né? Essa questão do quebra-cabeça, ela é interessante porque, assim, cada um vai trazendo aí digamos assim, um contexto sobre isso, né? E quando a gente olha um quebra-cabeça, a primeira coisa que a gente percebe são peças se encaixando, peças perfeitas, mas diferentes, e que Sim. elas vão se encaixando e vão compondo o todo, né? E nós somos assim, né? Não exclusivamente só o autista, mas ele é utilizado para, né, mais no contexto do autista, mas nós somos assim, nós somos peças que a gente se compõe, né, num todo aí, encaixando essas pecinhas. Todas se encaixam, você pode ver que todas têm um encaixe perfeito, por mais que você olhe e fale, não, essa peça é diferente, ela vai encaixar e vai dar ali um todo, né? A gente pode também ter uma outra interpretação ainda, né, que é no sentido de todos, né, compõem a coletividade. Então, cada pecinha ali seria uma pessoa diferente da outra. Você pode ver que muitas vezes elas vêm uma pecinha no vermelho, uma no azul, uma no amarelo, as cores diferentes. Somos todos diferentes, mas quando a gente se junta, a gente forma aí a coletividade. Então, tem vários sentidos que a gente pode interpretar nessa simbologia. Excelente. É como a rede pedagógica também, né? A participação de cada um de vocês aqui é muito importante para que a rede pedagógica seja o que é, né? Apenas juntos é que nós somos a rede Isso. pedagógica e cada um do seu jeitinho, né? Cada um com um encaixezinho diferente, a gente vai se agrupando e ao final, certamente, a gente forma um todo muito legal. Para você que está Isso. chegando agora, eu estou ao vivo com a doutora Simone Lavorato. Essa live tem como tema a data de hoje, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós vamos conversar sobre autismo aqui. Vocês podem enviar perguntas nos comentários. Isso. Doutora Simone Lavorato gravou uma super videoaula para vocês que vai ser liberada entre as live aulas que nós estamos fazendo hoje. Aproveita, tá só começando. Você pode clicar no aviãozinho que tá aí embaixo, ó, no cantinho e mandar essa live para todos os seus contatos. Lembrando também que esse conteúdo ele fica gravado no YouTube da Rede Pedagógica e quem é assinante da rede acessa pela plataforma tem certificado gratuito ao final dessa mini formação. Vamos lá, Simone. Eu sempre, quando a gente vai conversar sobre essas especificidades na educação, eu sempre me preocupo muito, me preocupo em me atualizar a respeito dos conceitos, como que eu devo me referir às pessoas, ao assunto, porque muitas das vezes a gente pode cometer alguns enganos, alguns equívocos, que não é muito legal. É bom a gente ser esclarecido, né, nesse sentido. Então a gente fala autismo, a gente fala autista, mas o que é que a gente não deve falar que está errado, por exemplo, no que diz respeito a esse assunto? Olha, tem vários, né, termos que são utilizados aí e que eles têm um sentido pejorativo, né? Porque a pessoa tem que ser identificada por ela, pela pessoa, né? E não por um transtorno que ela tenha ou por uma deficiência que ela tenha, uma síndrome que ela tenha. Então, muitas vezes as pessoas se referem, né, ao autista já como um problema, né, uma patologia.
E não, né? A gente tem que se referir à pessoa. Então, assim, quando eu vou falar de forma geral, falar, né, o autista, a criança autista, o adulto autista, não tem problema nenhum. Mas o que a gente não gosta e não quer, e nem eles também não aceitam, é que isso seja colocado como um rótulo, né? E aí a criança é vista só como a criança autista na escola. A pessoa com autismo no trabalho é o autista. Não, a gente não tem que dar Sim. foco no transtorno, a gente dá foco na pessoa, né? A pessoa tem um nome, ela tem uma identidade, ela se identifica dessa forma. Agora, quando eu vou falar de forma ampla, não tem problema nenhum. Na verdade, o nome desse transtorno é transtorno do espectro autista, tá? Então, ele é né, uma nomenclatura aí que engloba vários níveis do autismo e vários também outros, digamos assim, transtornos que até antes do DSM-5, que é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, ele mudou um pouquinho. Então, antes a gente tinha alguns transtornos, por exemplo, e até síndromes, né? Síndrome de Asperger, síndrome de Rett, eram outras síndromes que eram consideradas fora do espectro do autismo, né? Do TEA. Quando a gente chama TEA, é aí a sigla, né, de transtorno do espectro autista. Então, essas outras síndromes, elas entraram também dentro desse, né, grande espectro aí do autismo e elas são consideradas hoje TEA, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, tal pessoa e tal, ele tem Asperger, né? Asperger é uma condição dentro do autismo, mas é autismo, né? Autista. Até o DSM-4 não era, do DSM-5 para cá, ele já é considerado dentro, tá? E aí os teóricos vão divergir bastante, sabe, Érica? Érica e todos vocês que estão aí, né? Então, assim, os teóricos eles vão divergir bastante. Alguns teóricos dizem que não deveria ter sido agrupado, porque são coisas bem diferentes. Outros são a favor. Então, a gente, né, como tudo, a gente vai ter as pessoas que dizem que são contra, outras que dizem que são a favor, né? Eu acredito que poderia ter ficado separado, porque tem contextos diferentes, né? A síndrome de Rett, por exemplo, ela tem várias especificidades que, né, destoam aí da questão do autismo, mas foi acordado que seria colocado dentro do espectro. Então, quando a gente fala de espectro, a gente tem que entender que ali a gente vai encontrar várias condições diferentes, né? Então, e a gente chama de pessoas típicas, né? Desculpa, pessoas atípicas. Pessoas típicas, as típicas são as que não têm nenhum tipo de transtorno neurobiológico. Os que têm transtorno neurobiológico ou alguma síndrome, nós chamamos de atípicas. Então, se dentro das pessoas típicas nós já temos uma diversidade imensa e não existe uma receita de bolo para aprendizagem, para tratamento, para interação social, imagina dentro de um espectro, né, com pessoas atípicas que são mais diferentes ainda, porque cada um vai ter uma especificidade mais profunda. Então, ela é tão difícil quanto, né, lidar com essa questão de termos aí vários níveis dentro, e eu acredito que sim, se fosse separado algumas coisas, ficaria até mais fácil para o entendimento geral das pessoas, né? Não para o entendimento médico ou para o entendimento psicológico, porque isso a gente já tem, né, um estudo muito profundo sobre isso. Mas eu digo para os leigos mesmo, né? Seria muito mais fácil para os leigos encararem isso. Certo. E a gente vê, por exemplo, as pessoas se referindo, ele tem autismo leve. Tá certa essa denominação? Sim, o autismo ele tem 3 níveis, né? Então a gente vai encontrar aí desde o leve até o mais, né, o nível 3, na verdade, que a gente chama, na verdade, de nível 1, 2 e 3. Quando a gente vai fazer mesmo, né, um diagnóstico, a gente vai considerar esses níveis 1, 2 e 3. E aí, no nível 1, ele pode ter, mesmo dentro do nível 1, nós temos aí uma infinidade de condições, sabe? Alguns que a questão é só mais de interação mesmo, social, outros já têm algum outro comprometimento também. Então, assim, mesmo sendo o mesmo nível, né, a gente tem um grande espectro aí dentro desse nível que vai caracterizar essas diferenças. Certo, eu percebo também muitas campanhas, principalmente de mães, né, que possuem filhos aí no espectro autista nas redes sociais, que elas se queixam que quando são abordadas, as pessoas falam assim, nossa, mas o seu filho nem parece autista. E as pessoas não gostam desse tipo de observação.
E a Uhum. sociedade tem uma ideia equivocada sobre o que é o autista? Uhum. Sim, inclusive usa a expressão assim, nossa, mas ele é tão lindo. Ou seja, o autista não pode ser lindo? Né? Então, assim, realmente são coisas que são ditas aí pelo senso comum, né? E as pessoas, por desconhecimento, né, elas acham que o autista tem que ter características físicas, um biotipo diferente. E não tem, né? As questões do autismo estão relacionadas ao processamento dele, a forma como o processamento neurobiológico dele, né? Porque é um transtorno neurobiológico. E aí os transtornos neurobiológicos, alguns ele tem, né, digamos assim, é como se fosse um grande guarda-chuva. Eu gosto de dizer guarda-chuva, porque assim, eu imagino, né, como se fosse um grande guarda-chuva os transtornos neurobiológicos. E dentro dele nós temos vários tipos de transtornos. Nós temos o TEA, né, o autismo, nós temos o TDAH, nós temos os transtornos de aprendizagem, que vão se desmembrar aí de dislexia, de descalculia, disgrafia, enfim. Nós temos transtornos de comunicação, nós temos vários outros transtornos neurobiológicos. Um deles é o autismo. Então, ou seja, o funcionamento neurobiológico dele funciona de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que ele tem um biotipo diferente, que ele tem que aparentar que é um autista. Né? Então, Sim. assim, nós temos autistas fantásticos, né? Em todas as profissões, em todas. Então, assim, o que importa é a gente entender o que é, né? Os pais, os professores, procurar um diagnóstico quanto antes possível. Por quê? Porque a intervenção precoce ela ajuda muito. Quanto antes a gente começar esse processo de estimulação precoce, melhor vai funcionar, melhor ele vai ter condições de se desenvolver na autonomia, enfim, né? Até na mini aula eu falo sobre um caso, né? Que eu fiquei muito chocada da pessoa achar que para que vai fazer um processo terapêutico com uma criança se ela nunca vai poder ir para uma faculdade. O objetivo não é esse, gente. O objetivo não é só tem valor quem puder ir para uma faculdade, né? Não é isso. Mas se você puder trazer melhoria na qualidade de vida para essa criança, já é uma grande vantagem, né? E eu queria só destacar uma coisinha, Érica. Acho que a gente tem aí vários pais assistindo, que a gente convidou todo o pessoal lá do Espaço Laborato Kids também, que a gente faz um trabalho desse lá. A equipe nossa multidisciplinar deve estar aí também assistindo a gente. Um beijo para todos eles que se dedicam muito nesse trabalho. E a gente vê como também é sofrido para os pais, entende? Porque, Sim. assim, o preconceito é muito grande, as informações desencontradas são muitas, né? E às vezes isso assusta demais o pai, a mãe, eles falam, como que eu vou trabalhar com o meu filho para deixar ele o mais autônomo possível nesse mundo? E isso é importante, né? Por isso que a ajuda especializada, quanto antes ela começar com a criança, melhor vai ser para essa criança. Ela vai desenvolver mais condições de lidar com as dificuldades dela, né? Sim. Todas vão ser superadas? Tem cura. Não tem cura. Não é uma coisa que assim, eu vou fazer um processo terapêutico e essa criança vai deixar de ser autista. Não existe isso. Por quê? Porque é uma questão neurobiológica, ou seja, está dentro da criança, interno. Mas essa criança, ela vai mudando nesse espectro, ela vai ganhando mais autonomia, ela vai conseguindo desenvolver atividades que ela não fazia antes sozinha, ela vai conseguindo fazer. E dependendo do nível, sim, ela vai ser um grande profissional, vai ser um grande artista, vai ser. Né, então, tudo depende de uma avaliação e uma intervenção precoce nesse problema. E aí é o que eu falo, né? Às vezes, pelo preconceito, as pessoas não vão atrás, né? Olha que engraçado. Tivemos uma pequena interferência na transmissão, no sinal aqui da doutora Simone Lavorato. Vocês me ouvem? Vocês estão me vendo? Vamos tentar restabelecer esse Ai, acho que sinal, caso travou. possível. Deu certo? Voltou. Travou. Ah, Travou. tá. Voltamos. Aonde será que travou? Eu não sei o que eu falei. Você ia começar a falar sobre essa questão da família. Isso, então, né? Como que é importante essa questão da gente acolher também a família e da família também entender, buscar conhecimento para lidar com essa situação, né? Uma outra coisa que eu falei
Ai, desculpa, eu ia espirrar. Uma outra coisa que eu falei é o seguinte, que a gente tem recebido... Ai, desculpa, gente. Que a gente tem recebido muito na clínica adultos, né, procurando aí uma avaliação para fazer um diagnóstico. Ou seja, isso quer dizer que o conhecimento ele está começando a ser disseminado. As pessoas estão começando a entender o que é isso. E aí muitas pessoas começam a comparar uma vida toda de sofrimento, uma vida toda se sentindo excluído. E aí ele começa a falar, opa, será que eu tenho autismo? E aí ele vai buscar uma avaliação para ver se realmente é isso ou não. Pode ser só um processo de introspecção maior, mas então a gente percebe que essa busca já demonstra que realmente a gente está conseguindo disseminar mais esses conhecimentos, né? Antigamente não tinha, né? E desmistificar, né? Eu acredito que tenha Isso. acontecido, você se referiu aos adultos, achei muito interessante, isso também acontece com a questão do TDAH, né? Muitos adultos tendo alguma dificuldade no desempenho acadêmico ou profissional, costumam buscar diagnóstico, né? Tratamento, informação, e é bom que isso aconteça, né, Simone? Uhum. Sim, com certeza, né? Você vê, eu já comentei com vocês aqui outras vezes, né? Eu sou uma pessoa que tem o TDAH, eu sofri muito porque eu só descobri adulta já, né? Já mais velhinha. E às vezes eu pergunto pra minha mãe, mãe, por que não me levaram num psicólogo? Porque ela vivia me levando no padre para benzer. Leva pro padre para benzer que tem alguma coisa errada com essa menina. Mas ela fala, filha, eu nem sabia que tinha isso. Realmente, uma família muito simples, muita gente era uma família que... Deu uma travadinha, gente, de novo aqui. Eu vou pedir à professora Simone para ela. Eu vou tirar a professora Simone da live para ela logar novamente, tá, Simone? Eu removi aqui o perfil e vou pedir para você solicitar novamente a participação para restabelecer o sinal. Tá vendo só, gente? Que conversa leve, que conversa bacana, né? Com uma pessoa que é especialista. Como eu disse, a doutora Simone Lavorato é pedagoga, é psicóloga, é neuropsicóloga, atua tanto na área educacional como na área clínica, atende todos os dias crianças e adultos. Então ela tem bastante conhecimento, né, para conversar com a gente aqui, sem nenhum filtro sobre essas questões, né, do autismo. A gente conversou sobre o que é certo, o que é errado, sobre essas simbologias que a gente vê, né, nas divulgações, publicidades sobre autismo, e ela está falando também da importância do acolhimento da família, essa questão do preconceito que muitas das vezes acontece primeiro dentro de casa, né? A família tem resistência ao diagnóstico, os familiares, né, têm resistência ao diagnóstico, ou muitas das vezes também costumam ficar muito preocupados com a causa. Ah, mas tem autismo? Por que tem autismo? Usa-se muito essa expressão, olha, muito cuidado com isso. Ah, é culpa da mãe? É culpa do pai? Foi algum problema na gestação? Então, assim, mais do que a gente se preocupar com as causas, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai fazer com isso. Como que a gente pode oferecer as melhores condições para que o indivíduo possa se desenvolver? Estou procurando aqui a prof. Simone. Eu vi que ela já entrou aqui na nossa live. Vou aguardar ela enviar a solicitação ou fazer um comentário para que a gente possa adicioná-la, tá? Enquanto isso, vou responder aqui a Clévia, que quer saber sobre o certificado. Gente, esse é um mini curso gratuito, acessível a todos vocês que fazem parte da rede. Acontece ao vivo no Instagram e no Facebook e depois ele fica gravado no YouTube da Rede Pedagógica. Agora, se você quer o certificado para compor aí, né, o seu currículo, você pode ter acesso ao certificado sendo um assinante da Rede Pedagógica. As informações sobre a assinatura você encontra em www.eupro.com.br. Pronto, já vou adicionar aqui a Simone do Espaço Lavorato Kids. Que, como ela disse, gente, é uma clínica que tem vários profissionais de diversas especialidades que trabalham todos os dias com atendimento
clínico. Simone, quando você fala do atendimento clínico, multiprofissional e etc., não é só para autismo, né? Não, não é só para autismo, né? O que acontece de um atendimento multiprofissional, né? E a importância dessa equipe trabalhar realmente juntinho. Muitas vezes até os pais ou as pessoas, né, vão buscar tratamento, mas faz assim, vou fazer fono com um profissional, vou fazer terapia ocupacional com outro, vou fazer psicologia com outro, terapia com outro, vou fazer psicopedagogia com outro. O que acontece? Cada profissional, ele está seguindo uma abordagem, está seguindo uma linha de raciocínio. Imagina assim, você no meio, segurando várias cordas, e cada profissional puxando a corda para um lado. Você não sai do lugar, você fica imobilizado ali. Agora, quando é uma equipe multiprofissional que atua junto, o que acontece? Todo o plano terapêutico ele é montado em equipe. Então, assim, eles montam a fono com a TO, conversando com o TO, com a psicóloga, com a psicopedagoga, ou seja, a psicomotricista, todo mundo junto montando o mesmo plano. Então, é como se você estivesse segurando essa corda e esses profissionais estão caminhando para o mesmo lado. Aí sim, você avança, você vai. Eu costumo fazer essa metáfora porque eu acho que dá para a gente entender bem, né? Um puxando para cada lado, você não vai para lugar nenhum. Todo mundo te puxando para um lado só, você consegue avançar. E aí sim, a importância da equipe multidisciplinar trabalhar juntinho, fazendo o seu plano terapêutico e caminhando para o mesmo lado, porque isso ajuda muito, né? No caso do autismo, isso é essencial, porque você veja bem, nós temos lá o terapeuta ABA. Ele vai fazer a sessão com aquela criança, então ele faz a sessão com a criança. Ele sai, aí essa criança vai para a fono. A fono vai fazer o mesmo trabalho usando a mesma ciência, né? Que o ABA é a análise do comportamento aplicado. Ela vai usar a mesma ciência e ela vai dar continuidade nesse trabalho. Depois vem um outro profissional, o terapeuta ocupacional, e continua usando essa mesma ciência. Então, é efetivo. Oi, pessoal, realmente travou novamente. Eu agradeço a compreensão de vocês, né? Vou pedir a Simone, eu fiz a remoção dela aqui da live, vou pedir para ela reiniciar o aparelho dela de celular ou o modem de internet para a gente tentar puxar um sinal melhor para garantir aqui a imagem e o áudio da nossa transmissão. Gente, Simone está falando da importância, né, do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, geralmente ela não está dentro da escola, né? Seria um sonho se estivesse, não é verdade? Muitas das vezes na escola a gente não tem fono, psicólogo, esses profissionais que ela citou, né? Pessoas da terapia ocupacional, fonoaudiólogo, entre outras especialidades. A escola, ela não é responsável por todos esses processos. O professor que tem um aluno autista, ele não é responsável por oferecer toda essa terapia, todo esse trabalho multidisciplinar que o aluno precisa. A escola, ela precisa fazer a ponte e trabalhar em conjunto, com uma comunicação constante com esses profissionais, né? Então, a escola, ela precisa estar atenta a necessidade do aluno, ela pode ser de repente quem vai identificar a necessidade, lembrando que a gente não faz diagnóstico, né? Na sala de aula, professor não faz diagnóstico, não façam isso. Vocês nunca devem encaminhar uma criança assim, seu filho é autista, leva ele no psicólogo. Não, nós somos pedagogos, educadores, nós não fazemos diagnóstico. Quem pode dar diagnóstico são os profissionais especializados, psicólogos, neuropsicólogos, ok?
Deixa eu adicionar aqui novamente a professora Simone. Ela já mandou uma mensagem aqui dizendo que voltou. E eu vou perguntar para ela, né, como que a escola pode fazer essa ponte, não é verdade? Como que a escola deve fazer esse contato? Simone, você estava falando da importância do acompanhamento multidisciplinar, né? E eu estava com o pessoal que esse acompanhamento nem sempre acontece dentro da escola. Na verdade, a maioria das vezes não acontece, né? Ele é um acompanhamento externo. Eu queria que você falasse tanto da importância da escola fazer essa ponte, estar em comunicação com essa equipe multidisciplinar, como eu queria que você respondesse uma pergunta que apareceu aqui. É possível buscar esse acompanhamento multidisciplinar no SUS, no Sistema Único de Saúde, ou infelizmente não é possível? Então, uai, travou de novo. Então, olha só, respondendo a. Vou responder essa última do SUS, depois a gente volta na outra, né? Da questão de como devemos abordar essa temática. Infelizmente, nós não temos em todos os lugares ainda do Brasil esse acompanhamento. Às vezes, até nas grandes cidades nós não temos, mas nós temos algumas cidades que já têm um olhar aí diferenciado para isso e oferece, sim, centros, né, em que funcionam, inclusive, como centros de pesquisa para estudantes de medicina, de psicologia, de fono, de diversas áreas, e eles já fazem o atendimento. Tá? São poucas, eu não me lembro agora o nome, tem uma no interior de São Paulo que já tem esse trabalho bem consolidado, mas são poucas. De forma geral, a gente não encontra isso no SUS. Eu conheço essa do interior de São Paulo porque, inclusive, a família se mudou para lá para que a criança pudesse ter esse atendimento. Ela não tinha condições financeiras de ter um atendimento particular ou não tinha convênio, e ela mudou, a família resolveu mudar para que a criança pudesse ter acesso a essa unidade. Então, é um trabalho pouco ainda, mas a gente sabe que teria uma grande importância se isso tivesse realmente de forma ampliada em várias cidades, enfim, para que as crianças pudessem usufruir desse trabalho, né? Quanto a essa questão do olhar que a gente tem que ter, eu acho muito interessante, nós, enquanto professores, principalmente, né, em sala de aula, a gente tem uma visão melhor, a gente tem um comparativo, a gente consegue entender mais ou menos como aquela criança está funcionando, como é que o funcionamentozinho dela cerebral está se dando. Muitas vezes a família, né, pelo processo da negação, porque você ter uma criança e você saber que essa criança tem um autismo, não dá para a gente falar que a pessoa não se importou, a pessoa. Não, é um sofrimento para a família. A gente passa por um processo de luto, né? Às vezes a gente o luto é só quando a gente perde um ente querido, não. Toda vez que a gente tem uma grande perda, a gente também passa por um luto. Perdeu o emprego, uma amizade que se rompeu, né? Tudo isso é um processo de luto. E a família também, quando tem essa questão com a criança, seja com o autismo, seja com uma deficiência, enfim, uma síndrome, a família passa por um processo de luto. E a primeira fase do processo de luto é a negação. Então, ela quer negar que é aquilo. Então, muitas vezes ela não percebe, ela não se dá conta daquilo porque ela quer negar. E aí, os professores em sala de aula, percebendo que tem alguma coisa ali que pode ser investigado e que isso vai ser bom para a criança, deve sim, junto com a equipe pedagógica toda, fazer uma orientação. Como você disse, não é para dar o diagnóstico. Não é para, essa criança tem isso, essa criança tem aquilo. Não, é chamar a família, falar, olha, né, mãe, pai, enfim, os responsáveis ali, a gente tem percebido um padrão comportamental diferente. O que vocês acham da sugestão de fazer uma investigação maior? Em muitos casos onde a própria escola já pode fazer o encaminhamento, né, já faz o encaminhamento aí para um atendimento psicossocial, para que seja investigado isso, vá para encaminhar para um neuropsicólogo, neuropediatra, para que possa ser feita uma avaliação. Mas nunca se colocar no papel de já dar um diagnóstico, sabe? É aquela mesma questão que às vezes eu critico muito, às vezes o pai e a mãe chegam falando que eu fui ao médico, ele em 2 minutos olhou, passou a receita da medicação, eu já saí com uma receita de medicação. Não é assim que a gente faz um diagnóstico. Tem todo um processo de observação, de aplicação de testes, de escalas, porque você está mexendo com a vida do outro. Como é que você vai rotulando assim, sem você ter uma certeza do que está acontecendo, né? Em fazer o encaminhamento.
sem, é lógico, dar esse diagnóstico, porque isso não é papel da escola, ela não tá, nem competência para isso ela tem, né? E aí sim ela encaminha para que seja feito um acompanhamento. Às vezes, eu ouço muito também assim da mãe, sabe? Ah, eu achava que tinha alguma coisa que não estava certa, mas aí eu só fui realmente atrás quando a escola me chamou lá. Então, olha o papel importante da escola nesse processo de orientação. Sim. Até porque a mãe, né, Simone, eu vou falar aqui como mulher e como mãe, eu acho que ela reluta mais, porque sobre ela pesa muito um sentimento de culpa e a sociedade impõe essa culpa às mulheres, né? Como se o problema estivesse na gestação, como se o problema estivesse no afeto que ela ofereceu ali nos primeiros dias de vida, né? Eu já ouvi muito isso, né? Ah, o autismo é culpa da mãe. Olha que fala perigosa, né? Que traz um peso grande Nossa, para as mulheres na sociedade, não é verdade? Então, eu acho sim. que essa resistência talvez ela seja mais comum nas mulheres. A minha percepção pessoal, tá, gente? Eu não tenho dados estatísticos para isso. É porque eu já vi Uhum. muitas vezes a questão do autismo ser associada à mãe. Existe Uhum. isso, Simone? Mas isso é uma fala totalmente equivocada. Não existe isso, né, de estar atribuída à mãe ou a carência que a criança sofreu ou não. É neurobiológico, né? Então, assim, pode ser genético, pode ter também questões ambientais aí envolvendo, né? Mas não dá para a gente dizer exatamente o que é. Você me fez lembrar de um caso que eu fiquei sabendo e fiquei horrorizada, porque era assim, o casal tinha se separado, estava separando, estava em processo de separação, e o pai queria peticionar para descobrir, para fazer um exame para descobrir se o autismo que a criança tinha, se tinha vindo da mãe, se era culpa da mãe. Ou seja, né, ele queria arrumar um culpado, digamos assim, né, para que ele pudesse sair, não, a criança é autista, mas a culpa não é minha, a culpa é da mãe. Eu achei um absurdo, assim, fiquei indignada, né, ainda fiquei pensando, será que algum advogado vai ter coragem de pegar né, de peticionar um absurdo desse? Então, assim, a gente sabe que tem, né? E independente disso também, Érica, das pessoas falarem, nós mães, a gente parece que já tem um chipzinho ali, que é o chipzinho da culpa, né? Tudo que É, acontece com o filho, a gente começa. Ai, onde foi que eu errei? Ai, o que eu fiz de errado? Ai, a gente já começa a se autocobrar. Né? A gente não pode fazer isso, porque nós não somos culpadas, né, das questões que acontecem com os nossos filhos. E a gente fica procurando uma culpa. Né? E eu sei como é que é, porque assim, também sou mãe, né? E às vezes me pego pensando, gente, que eu fiz errado? Eu devia ter feito diferente, enfim, né? Eu sempre falo muito, eu fiz psicologia depois de ter sido mãe, e eu falo, gente, eu tinha que ter feito psicologia antes de ter sido mãe, que eu não teria feito tudo diferente, né? E no verdade. senso comum, a gente tem isso mesmo, a gente traz isso na nossa cultura, a gente ouve, a minha mãe, às vezes, uma vez eu achei muita graça, que ela falou, filha, ser mãe é padecer no paraíso, sabe aquelas frases assim? Aí eu falei assim, olha mãe, padecer, eu sei o que é. Desde que eu sou mãe, eu tô padecendo. O paraíso, eu não sei nem para que rumo fica, mas padecer eu já aprendi, né? Então é mais ou menos assim. A gente quer carregar a culpa de tudo nas nossas costas. É a primeira coisa que a gente objetivo de acertar. Ninguém fala, eu vou errar, eu vou quebrar a cara e vai lá e faz alguma coisa para os filhos. Não é assim, né? Mas a gente tem que então, baixar essa nossa autocobrança também, Sim. sabe? E as mãezinhas, né, de crianças autistas, elas têm muito isso, né? De achar que elas têm uma culpa naquilo, que elas têm uma parcela de. Não, né? Elas têm que ser fortes. E como ser forte para dar conta daquela demanda toda? Simone, eu queria lhe fazer uma última pergunta antes do nosso intervalo, em que vamos assistir a sua videoaula. Deixa eu até esperar o seu sinalzinho de internet se restabelecer. Se for o caso, você sai e entra de novo para que você possa me responder essa pergunta. Deixa eu fazer aqui.
Pronto, vem de novo, Simone. Enquanto isso, eu sei que você está me ouvindo, né? E aí já vou começar a falar a respeito dessa minha pergunta. Gente, muitas das vezes estamos preocupados em oferecer para uma criança, né, do espectro autista, tudo que ela precisa para se desenvolver o melhor possível. E a gente esquece, muitas das vezes também, de envolvê-la nesse processo, de trazer para a criança a consciência da sua condição. E eu vou perguntar para a doutora Simone Lavorato quando isso pode ser feito, a partir de que idade e de que maneira isso pode ser feito. Eu vou contar até uma historinha aqui para vocês que chamou muito a minha atenção recentemente. Deixa eu adicioná-la aqui. Deixa eu adicioná-la aqui na live. Oi, pronto. Oi, Então, voltamos. no nosso intervalo, eu queria que você falasse sobre isso. A partir de que idade a criança pode ter, uma criança que já tem diagnóstico, tá? Pode ter consciência da sua condição e de que forma que ela pode ser envolvida nas questões que dizem respeito ao desenvolvimento dela, a essa ajuda multidisciplinar que ela recebe. Eu vou te contar uma história. Uma amiga me contou certa vez que ela ia a vários especialistas, psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, médico, neuro. E toda semana, durante todos os dias da semana, ela tinha uma rotina bem grande de acompanhamento com o filho dela, que estava sendo diagnosticado com autismo, uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, 7. E um dia ele virou para a mãe e falou assim: Mamãe, eu acho que você não gosta de mim do jeito que eu sou. Porque você sempre me leva a muitos médicos esperando com que eles me mudem. E eu não vou mudar. Ele falou isso para a própria mãe. E a mãe me contou, ela disse que foi às lágrimas, porque ela nunca tinha parado para conversar com ele sobre a condição dele. Ela conversava com os familiares, ela conversava com os médicos, ela conversava com os professores, mas ela nunca tinha tido aquela conversa olho no olho com ele. Para que ele pudesse, ele já tinha compreendido que alguma coisa estava errada, né? Porque a mãe dele levava ele num monte de lugares, mas não tinha tido esse relacionamento com ele. A partir de que idade que isso pode acontecer? De que forma que a criança pode adquirir essa consciência? E como que isso contribui? Porque eu tenho certeza que isso contribui para o processo. Sim. Então, Érica, é uma pergunta que não tem uma resposta única, tá? Porque vai depender muito da funcionalidade da criança. Então, assim, às vezes a criança, ela tem sim uma consciência que dá para conversar, que dá para entender e tudo. E aí, com 4, 5 anos, ela já começa a conseguir entender um pouco mais, né? Mas, dependendo do nível que essa criança está dentro do espectro, ela nunca vai poder ter essa conversa com o filho, porque ele não vai ter esse entendimento, ele não vai conseguir dar um significado para isso, entende? Então, depende muito do nível que ele está, que ele se encontra, né? E não tem uma idade específica, como, por exemplo, a gente fala, para alfabetização, o ideal é de começar com 4 anos. Não existe isso nesse sentido. Agora, quando a criança tem essa compreensão, ela consegue, o desempenho cognitivo dela permite que ela tenha essa compreensão, é muito importante, sim, que isso seja compartilhado com ela, né? E uma outra questão também, ainda relativa a essa questão, né? Eu percebendo que eu tenho alguma coisa, que eu preciso me adaptar de alguma forma, que eu funciono de um modo diferente, eu posso também ajudar nesse processo. A partir disso aí também tem uma outra questão importante, que é a questão da criança não receber e não, né, não, digamos assim, não absorver toda a ansiedade dos pais. Porque, assim, num processo terapêutico, a criança está ali aproveitando, fazendo as atividades, se desenvolvendo, mas ela, por não ter consciência daquilo, eu preciso chegar em tal nível, né? Ela vai fluindo naturalmente. Só que os pais estão em sofrimento psíquico, e aí eles começam a colocar uma pressão sem ser direta, entendeu? A própria ansiedade deles, a criança consegue absorver, e a criança começa a se cobrar muito por aí e absorver aquela ansiedade. E isso prejudica o processo terapêutico, né? Por isso que a gente fala que não só a criança precisa de um acompanhamento, os pais também precisam desse acompanhamento para controlar essa ansiedade e não prejudicar no plano terapêutico dessa criança. Excelente. Doutora Simone
Lavorato, do Espaço Lavorato Kids, conversando aqui com a gente hoje sobre autismo, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós estamos aqui para aprender com uma pessoa que é especialista, que tem experiência, que atende clinicamente, inclusive, e que pode compartilhar com a gente muitos saberes. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, né? A gente está numa live ao vivo. Nós vamos para o canal da Rede Pedagógica no YouTube assistir um material que a Simone gravou em estúdio com os slides que ela preparou sobre esse tema, que estão lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube. É um material de aproximadamente 30 minutos. A gente vai lá assistir esse conteúdo, curtir, comentar, interagir, compartilhar. Pega o link lá da videoaula da professora Simone, cola no grupo de WhatsApp, né, da sua família, manda para alguém que você conhece, que quem sabe está passando por essas preocupações, né, em relação a diagnóstico de criança com autismo, quem sabe até adulto, né, como a Simone está dizendo aí agora. Compartilhe esse nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para toda a comunidade escolar. A gente retorna às 20h30 aqui no Instagram e também no Facebook da rede para uma segunda live, onde a gente vai continuar conversando sobre esse assunto e onde você vai poder trazer também suas questões para Simone Lavorato responder aqui ao vivo. Não deixa de fazer um print da nossa live para você postar nos seus stories, né? Coloca lá 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Marque @Rede Pedagógica e marque também @Espaço Lavorato Kids. Vamos fazer uma foto, Simone, para todo mundo colocar a gente no Instagram? 1, 2, 3, olha o passarinho. X! Pronto. Faz bem bonitinho, coloca GIF, coloca música, que a gente vai ver os stories de vocês, vamos reagir a todos eles, vamos comentar e a gente ajuda a espalhar essa mensagem. Todo mundo que vê os seus stories vai saber que na Rede Pedagógica e no Espaço Lavorato Kids tem conteúdo sobre isso que a gente precisa passar para frente, tá? Então vamos lá para o YouTube e a gente volta às 20h30 ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Não vai embora, porque você precisa participar do segundo momento dessa live. Obrigada, Simone. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, pessoal. Assistam lá a mini aula. Beijo. Tchau. Pessoal, mais uma vez, para quem ainda não compreendeu as instruções, para quem é novo, está aqui com a gente pela primeira vez. Quando a gente tem um mini curso na Rede Pedagógica, a nossa dinâmica é: a gente faz uma live. Uma live é uma transmissão ao vivo. Essas transmissões ao vivo acontecem no Instagram e no Facebook, né? No YouTube não, tá? No Instagram e no Facebook. Começa sempre às 19 horas. Depois que a gente tem a live ao vivo, se tiver videoaula, a gente vai lá no YouTube assistir a videoaula, porque é um material que foi gravado, tem toda uma edição de imagem, mostra os slides com texto sobre o assunto, um material que você pode curtir, comentar e também compartilhar. Aí assim que a gente termina de assistir a videoaula no YouTube, a gente vem de novo para o Instagram e para o Facebook, ao vivo, para a gente conversar com um profissional especialista que foi convidado para falar sobre o assunto no dia. E aí você pode trazer suas perguntas sobre o assunto, o moderador, sendo eu ou o Edivaldo, a gente seleciona as perguntas nos comentários para que o especialista possa responder para vocês, tá bom? A aula já foi liberada no YouTube, eu estou esperando todos vocês lá. Espero você também aqui às 20h30 ao vivo. Nós temos um encontro marcado daqui a pouquinho. Tchau!